Sim ou não? Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Nós já estamos há vários domingos nestes mesmos versos. Romanos, capítulo de número 8. E vamos ler verso 31 e 32. Domingo passado falamos do verso 31. E hoje estamos falando do verso 32. Vamos ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele faz uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falamos isso na semana passada. E hoje o verso 32. Preste muita atenção. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, vírgula. Agora olha o restante da frase. Porventura não nos dará gratuitamente, graciosamente com ele, com o filho, nos dará o quê? Todas as coisas. É uma pergunta que Paulo fala. Se ele nos deu seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele gratuitamente. Repare bem, eu preciso repetir isso com calma para a tua mente assimilar. Vou ler de novo, o verso 32. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora, abra os teus olhos. Isso aqui acaba com a religião, acaba com a doutrina de pagar preço, acaba com os votos, acaba com o sacrifício, acaba com as penalidades. Liquida esse falso evangelho, me desculpe dizer, que vem pela televisão. Liquida. Porventura não nos dará lá gratuitamente, graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Então vamos trabalhar nisso. Eu preciso entender os dois princípios. O princípio que é do Evangelho da graça de Deus e o princípio que era estabelecido pela lei, pelo Velho Testamento. Então vamos fazer um paralelo aqui para a gente poder explicar sobre a graça de Deus e tudo nos é dado gratuitamente de uma forma bem clara, bem simples de se entender. Porque lá do outro lado, na internet, tem muita gente simples. Então nós temos que falar de forma simples, para que todos entendam. Eu estava ouvindo essa semana um pregador reformado, de uma igreja reformada. Ele estava falando coisas interessantes, mas só que para aquelas pessoas simples, o português que ele praticava ali, a forma que ele falava, na mente daquelas pessoas simples, não entender nada. Aquele português arcaico, ele estava pregando para gente muito inteligente, para gente que conhecia bem a palavra de Deus, mas as pessoas simples não iam entender nada. Então nós tínhamos que usar uma linguagem simples, bem simples, para que todos venham a entender a respeito do Evangelho da graça de Deus. E como eu sempre tenho dito, eu não sou um grande pregador, eu sou um pregador de arroz com feijão, só isso, o básico. Mas esse básico é que vai trazer saúde para todo aquele que ouve. Então, vamos abrir agora ali, em Romanos, capítulo de número 9. Hoje vem uma palavra bem simples. E vamos ler o verso 30 a 31. Romanos 9, 30 a 31. Que diremos, pois? Paulo está fazendo uma pergunta. Os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Agora, presta atenção no povo de Israel e na lei. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Aí ele vai fazer a pergunta. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que Paulo está explicando? Ele está explicando que os gentios, quem são os gentios?
são todo o povo que não é judeu. Ele está explicando que os gentios alcançaram a justificação de Deus. Baseado em quê? Não em obras, não em esforço próprio. Porque eles acreditaram no que Cristo fez na cruz, e essa fé os justificou. E os judeus, os guardadores da lei, os guardadores da velha aliança, aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, não alcançaram essa justificação. Por quê? Porque não decorreu da fé. Eles tentaram alcançar essa justificação por obras, por esforço próprio. Então, qual é o princípio da velha aliança? Se você for para a lei, para o Velho Testamento, tudo lá era baseado no esforço, no pagar um preço, numa excessiva disciplina. Eles tinham que obedecer à lei. Se você for em Deuteronômio 28, vamos lá para Deuteronômio 28, para você entender isso. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio 28, vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Esse Deuteronômio 28, nós vamos encontrar as bênçãos para quem praticava a lei e as maldições para quem desobedecia à lei, né? Então, Deuteronômio 28. O que aconteceu nos capítulos anteriores a Deuteronômio 28? Lembra que Moisés desceu com as tábuas da lei do monte? Quando ele chegou lá embaixo, o pessoal já tinha feito um bezerro de ouro, e Moisés ficou revoltado e quebrou as tábuas da lei. Agora Deus, passa um tempo, Deus manda Moisés esculpir novas tábuas da lei. Ele vai subir no monte, Deus vai reescrever os mandamentos na tábua da lei. Agora ele faz isso, sobe no monte, desce de novo do monte com as tábuas da lei e os mandamentos. E insta com o povo, isso está nos capítulos anteriores de Deuteronômio 28, e insta com o povo a ser obediente. Falando tudo isso, então ele vai dizer, aqui no capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Olha lá, verso 1 de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que está no capítulo 24 e 25? A voz do Senhor, seu Deus, para eles era obedecer à lei. Então, olha lá, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Olha, eles tinham que guardar todos os mandamentos que eram ordenados a ele. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti essas bênçãos e vão te alcançar. E aí ele vai falar um montão de bênçãos. Vira um pouquinho aí, vamos para o capítulo 15. Agora vem o castigo pela desobediência. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Para aí. Então, qual era o princípio da lei? O princípio da lei é o seguinte: eu tenho que me esforçar em cumprir a lei. Para Deus me abençoar, eu tenho que cumprir tudo aquilo. Porque se eu descumprir, o que vai acontecer comigo? Deus vai mandar maldições sobre a minha vida e essas maldições vão me acompanhar. Repare bem, volta lá no Deuteronômio, versículo 1 ao versículo 14 são as bênçãos que eles tinham que cumprir. Mas do versículo 15 até o capítulo de número 29, que é o capítulo seguinte, olha quantas maldições haviam sobre eles se descumprisse a lei. Então, qual é o princípio do Velho Testamento? O princípio do Velho Testamento é o seguinte: eu tenho que praticar as coisas. A bênção de Deus depende daquilo que eu faço para Ele. E Deus é um Deus rígido do Velho Testamento, porque se eu falhar em cumprir, Deus vai mandar um monte de maldições para cima de mim. Então, todo o Velho Testamento, você vai encontrar isso. O povo de Israel obedecia,
era abençoado. Desobedeciam, Deus mandava nações estranhas, levavam eles cativos, eles perdiam as batalhas, eles eram mortos. A maldição vinha sobre eles. O Velho Testamento inteirinho é isso, ó. Se obedecer, vai ser abençoado. Se desobedecer, vai cair debaixo de maldição. Então, esse era o princípio do Velho Testamento. Dependia deles, do esforço deles, da obediência deles. E se eles cometessem uma pequena falha, a maldição viria sobre eles. Que visão que eles tinham de Deus no Velho Testamento? Um Deus rigoroso, um Deus que tinha interesse em que eles fizessem coisas para ele, um Deus sisudo com a cara fechada e que punha maldição e mandava matar todo mundo. Essa era a visão do Velho Testamento. E o que eles querem introduzir no Evangelho da Graça de Deus? Essa mesma visão, esse mesmo princípio. Tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo tem um voto para fazer. Deus está me cobrando muitas coisas. E se eu obedecer, Ele vai me abençoar. E se eu desobedecer, vem aquela velha frase, Deus vai pesar a mão, não é? Deus vai trazer peso sobre mim, Deus vai trazer um castigo sobre mim. Esse era o princípio do Velho Testamento. E qual é o princípio da Nova Aliança? Totalmente diferente. Por isso que você tem que entender, meus irmãos, eu tenho que repetir isso 1000 vezes, me desculpe. Se eu não entender que a velha aliança acabou na cruz, a maior parte das igrejas estão presas no Velho Testamento. De onde vêm as falsas doutrinas? Presta atenção. De onde vêm as falsas doutrinas? Vêm todas da lei, da velha aliança. De onde vêm os votos, os sacrifícios, os julgos, as cobranças, as campanhas, Templo de Salomão, esse monte de parafernália que existe, que eles querem impor isso como evangelho, vem da velha aliança, é daí que vêm as falsas doutrinas. Agora, quando Cristo vem, Ele cumpre toda a velha aliança. Será que você entende isso? Vamos abrir ali em Lucas, vamos lá. Você tem que entender que Cristo cumpriu tudo. Então Lucas, lá no finalzinho de Lucas, verso 44 do capítulo de número 24, é o finalzinho de Lucas. Então verso 44, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Presta atenção. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para se cumprirem as Escrituras. Quando Jesus está dizendo isso, não tem nada escrito do Novo Testamento. Ele ressuscitou. Paulo ainda não teve encontro com Jesus. O Evangelho não está nada escrito. O Evangelho ainda não foi revelado. Vai ser revelado ao apóstolo Paulo lá na frente. Então ele está dizendo que era necessário que se cumprisse tudo o quanto dele estava escrito. Aonde? Olha lá, olha a velha aliança. Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo se cumpriu. Tudo que a lei, que os salmos, que os profetas falavam a respeito de Cristo, a respeito de que viria uma nova aliança, daquilo que aconteceria na cruz, se cumpriu. E uma coisa cumprida deixou de ser. É a mesma coisa que uma dívida. Você tem uma dívida, você pagou, cumpriu o pagamento, ela não existe mais. Ela existiu, mas não existe mais. Então, Cristo, na cruz do Calvário, Ele é o último sacrifício da velha aliança. O sangue dele derramado ali vai estabelecer uma nova aliança no sangue dele. A pessoa toma a ceia, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e não entende o que está fazendo. Não entende que a ceia expressa a libertação da lei e da velha aliança. Então, tudo se cumpriu na cruz. E quando tudo se cumpriu na cruz,
Jesus Cristo ressuscita e estabelece a nova aliança. Começa-se então o quê? A nova aliança no sangue dele, que é o quê? O evangelho da graça de Deus. Então, toda aquela exigência da lei, aquela cobrança de Deus, aquele peso, aquela condição, se obedecer é abençoado, se desobedeceu, maldição. Tudo isso Cristo removeu na cruz. Esse é o princípio da lei. O princípio da lei é o mérito próprio, é a carne religiosa tentando agradar a Deus. Se desagradar, está debaixo de maldição. Agora, Paulo está dizendo, como não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Todas as coisas, de que forma as coisas nos são dadas em Cristo? Gratuitamente. Qual é o princípio da nova aliança? O princípio do evangelho da graça de Deus é que tudo da parte de Deus para o homem agora é dado gratuitamente. Deus não está cobrando que ninguém cumpra a lei. As maldições, se você for lá em Gálatas 3,13, vamos lá, Gálatas 3,13, você vai encontrar o fim da penalidade, o fim das maldições. O verdadeiro Filho de Deus não está debaixo de maldição, ele é um abençoado. Olha lá, é Gálatas 3, vamos ler o 11. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe isso, reveja isso. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora vem aqui, o que aconteceu na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está explicando? Que toda a penalidade da lei, todo o castigo pela desobediência, que eram as maldições, Cristo se fez maldição na cruz, ele nos resgatou. Deus não pode pegar uma punição da lei e passar pela cruz para nos castigar na nova aliança. Por quê? Porque Cristo se fez maldito na cruz e nos resgatou da maldição da lei. Significa que é impenetrável, nada pode vir da velha aliança e penetrar no evangelho. Cristo liquidou com as maldições da lei, liquidou com o princípio da lei, o fim da lei de todo aquele sistema é Cristo. Então, toda pessoa que vem pregar a velha aliança e trazer para a nova e subjugar a igreja, se põe debaixo de maldição, não aceita aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Qual é o princípio da graça de Deus? É isso que você tem que entender. Na graça de Deus, a partir da nova aliança, tudo da parte de Deus para o homem nos é dado como gratuitamente. Aquela forma de Deus se relacionar na velha aliança não existe mais. Acabou. Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, estabelece a nova aliança, e o meu relacionamento com Deus agora é na base da gratuidade. Tudo da parte de Deus para o homem é dado o quê? Gratuitamente. Você aceita isso? Então Deus não está exigindo coisas de você, Deus não está exigindo votos, Deus não está exigindo campanhas, Deus não está exigindo sacrifícios. Deus não está exigindo, é o falso evangelho que exige essas coisas das pessoas. O meu relacionamento com Deus agora, baseado na nova aliança, tudo da parte de Deus nos é dado gratuitamente. Aceita isso? Então não tem mais custo. Essa mentalidade, desculpe eu repetir isso sempre, pagar voto, pagar sacrifício, são meios exploradores que a liderança das igrejas utilizam para explorar as pessoas. Deus não é o Deus de barganha, eu repito sempre. O que é o Deus de barganha? É o Deus que, para ser a meu favor, eu tenho que dar uma oferta para Ele, eu tenho que pagar alguma coisa para Ele. Ele exige que eu dê muitas coisas para Ele avaliar, e depois me abençoar um pouquinho a mais, baseado no que eu dei para Ele. Esse é o Deus de barganha, é o Deus do falso evangelho, é um Deus que está sempre cobrando alguma coisa, barganhando com você, para Ele
Para ele fazer alguma coisa a seu favor, tem um custo, tem um pagamento, eu tenho que dar uma oferta, eu tenho que pagar um preço, porque senão ele não vai se interessar por mim. Porque ele quer que eu dê coisas para ele, é o Deus da barganha. É isso que essa turma prega, o Deus da barganha. Então você tem que fazer voto, tem que dar o teu melhor, né? Tem que fazer isso e fazer aquilo, tudo tem um custo, você tem que pagar um preço. Se falhou, vem o castigo de Jeová para cima de você. Vocês entendem isso? Entendem o que eu estou dizendo claramente? Na nova aliança, o meu relacionamento com Deus, tudo já foi pago na cruz. Tudo é grato, não tem custo. A única coisa que Deus quer é que eu creia no que já foi feito na cruz por mim. Então nós lemos aquele texto de Romanos. Vamos lá, vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo de número 9. Vamos lá, Romanos capítulo de número 9. Tudo com calma para que você entenda. Só quem teve os olhos do coração iluminados é que vai entender esse tipo de pregação. Olha lá, ele vai dizer no verso 30. Vamos recapitular isso. Que diremos, pois? É uma pergunta. Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Em Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aí ele diz, como está escrito, ele vai citar Isaías 28:16. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O que é a pedra de tropeço? Você já tropeçou? Hein? Vou contar uma coisa aqui para você, vai até dar risada. Na esquina ali da rua onde eu moro, tem a Fiat Sinal, é uma loja grande de veículos, né? Um dia eu corro em volta daquele, eu corro 4 quilômetros ali em volta daquele quarteirão umas 3 vezes por semana. Vocês viram que eu fiquei mais magrinho? Estou correndo, gente, que graças a Deus, né? Entende? Aí um dia tinha um carro lá, eu olhei assim, né? A gente só olha, porque o carro está tão caro, é difícil ter dinheiro para pagar um carro daqueles. E tinha uma corrente assim, ó. Aí eu passei a perna na corrente, não devia fazer isso. E fui ver o carro de perto, os pneus, só ver, né? Enquanto o suor estancava um pouco. Quando eu fui sair de lá, eu dei um tropeção, bati o pé na corrente e minha perna não foi. O que aconteceu? Lá fui eu de bunda para o chão. Pum! Bati o cotovelo, saiu a pele aqui, fiquei, né? Faz um tempinho, fiquei todo machucado, tropecei, perdi o equilíbrio. Aconteceu isso com o pastor, aconteceu. Fiquei todo dolorido lá, mas ainda bem que o nosso corpo tem um programa de recomposição e ele sara, né? E tomar um remedinho faz bem. Agora, o que é a pedra de tropeço? Está dizendo que Jesus se tornou pedra de tropeço para esses que querem ser justificados por obras. Jesus é pedra de tropeço para esses que estão debaixo da lei, enfiados na velha aliança. Eles estão tropeçando porque eles não conseguem entender que na cruz tudo foi feito. Aquilo que é imposto para as pessoas fazerem, Cristo fez por ela. Nós vivemos pela graça de Deus e não vivemos por obras debaixo de maldição de lei. Então hoje a pregação da cruz é pedra de tropeço para esse sistema religioso. Veja bem essa gente que vem na televisão, eles não falam do que aconteceu na cruz, eles não pregam a graça de Deus. Olha bem, eles escondem, eles estão tropeçando naquilo que Cristo fez na cruz, porque estão impondo obras e peso e jugo da lei em cima das pessoas. Entende essa linguagem? Então nós vemos um monte de gente crente, aprisionadas, tristes, pagando seus votos, acreditando em rosa, acreditando em água ungida, acreditando em óleo que vem de Israel, totalmente cegos, tropeçando na pedra de tropeço. A pedra de tropeço para nós que cremos na graça é um instrumento de salvação e liberdade. Mas para quem está debaixo da lei é um instrumento de queda, de tombo, de peso e de condenação. Então, qual é o princípio da graça de Deus? O meu relacionamento com Deus agora não é mais baseado em coisas que eu faço.
é baseado naquilo que Cristo fez por mim. E da parte de Deus para o homem, para cada um de nós, nesse relacionamento, tudo nos é dado como gratuitamente. Eu não tenho um Deus de barganha, eu não compro Deus. Se um dinheiro no envelope vai mover Deus, então Deus é um Deus de barganha. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é um sacrifício. Eu vejo essa turma daí, tem que sacrificar da tudo que tem, vai mover Deus. Isso é mentira. Deus não se move. O único sacrifício que Deus se moveu foi aquilo que Cristo fez na cruz. Não é um dinheiro que uma pessoa dá. É a igreja que gosta disso, é o líder que gosta disso. Ih, pastor, o senhor está falando que está brabo. Não estou não. Não estou não. A gente vê tanta gente escravizada. Aí você fala isso que eu estou falando para vocês, eles falam assim, está amarrado, é o diabo. Esse negócio da graça de Deus está ficando louco. Porque eles estão com os olhos fechados para esse evangelho. Aceita essa palavra? Então vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos? Vamos lá para aquela parte famosa de Efésios capítulo 2, que fala sobre a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versos 5 em diante. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, versos 2, né? Gálatas capítulo 2, versos 5 em diante. Você não precisa mais ouvir isso, que você que frequenta aqui já sabe bem, mas o pessoal da internet precisa ouvir isso muitas vezes. Verso 5, estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Repare bem, nós estávamos mortos nos delitos, Ele nos deu vida. Hoje nós vivemos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, olha a posição da igreja, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a nossa posição como a igreja não é um monte de coitado, aí você precisa de libertação, tem um demônio na sua vida, você precisa fazer um voto, tem um custo, cuidado, culto de libertação, toda sexta-feira, põe a mão na cabeça, sai demônio, não, nada disso, isso é o lixo, isso é o falso evangelho. Nossa posição é assentado com Cristo nos lugares celestiais. Olha o capítulo 1 de Efésios para você entender, olha lá. Verso 19 do capítulo 1 de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, olha lá, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais? Sim. Nós estamos assentados com Ele lá? É a nossa posição? Sim. Acima do quê? Olha lá. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais, e nós estamos unidos nele, nós somos um com ele. Essa é a nossa posição, acima de todo, olha lá, todo principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa referir, não só naquele século que Paulo estava vivendo, mas também nos vindouros. E pôs todas as coisas sobre os seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o quê? A igreja. Então, a nossa posição de igreja sentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, acima de tudo, nós somos livres. Você enxerga isso ou não? A igreja não é um monte de coitado que todo dia tem que pôr a mão na cabeça e tomar um passe evangélico. Não é um monte de coitado, eles põem uma porta de madeira lá na frente da igreja. Aí vai aquele monte de coitado. Eu falo coitado, não é desprezando a pessoa, porque são os coitados. Passa lá naquela porta para ser liberto, uma porta de madeira.
Só acaba o culto, aquele monte de rosinha murcha, todo mundo acreditando numa rosinha que vai fazer alguma coisa por eles. E eles são igreja, sentados no lugares celestiais acima de todo poder, libertos para sempre do império das trevas. Não entende nada desse arroz com feijão que está aqui, ó. Mas vamos continuar. Verso 6 do capítulo 2. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Como é que nós somos salvos? Pela graça. O que é ser salvo? Eu creio em Jesus Cristo. Ele me liberta do império das trevas, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Nesse reino eu tenho a redenção. Então a salvação começa nisso. Eu não conhecia Deus, não conhecia o Evangelho, vivi escravizado, morto, escravizado, preso em prisões. Quando eu creio em Cristo, Ele me liberta de tudo, me transporta, me põe no reino dEle. E neste reino eu tenho a redenção. Então o verdadeiro Filho de Deus, ele é um liberto do império das trevas, ele não está mais preso, ele não precisa se preocupar com essas superstições, né? Esse linguajar da macumba que trouxeram para dentro da igreja, né? Olho gordo, mandinga, esse monte de nome de demônio que se fala na macumba, trouxeram para dentro da igreja. Ele não precisa se preocupar com sexta-feira 13, com oração forte, sabe, culto de libertação, porque ele já é um liberto. Colossenses 1,13, me libertou do império das trevas, me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor. Eu tenho a redenção, acabou a escravidão da minha vida. Ele só precisa renovar a mente dele e crer nessa verdade. Isso é evangelho. Se eu for procurar isso antes da cruz, não tem essa libertação do império das trevas, não existe isso lá. Vai procurar no Velho Testamento se existe libertação do império das trevas. Não tem. Mas depois da cruz, quando Cristo morre, o Evangelho é revelado que Ele nos libertou de todo o império das trevas. Então nós não temos medo de diabo, de macumba, não tem culto de libertação, não tem óleo na testa, não tem oração forte. Para nós isso é lixo, porque nós acreditamos que já fomos libertos do império das trevas. Estou gritando aqui, né? Então eu sou salvo. Você é salvo. Você já é salvo. Isso já aconteceu na tua vida. Eu não estou lutando para ser salvo. Eu não estou jejuando para ser salvo. O dia que eu creio no meu Salvador, Ele já cumpriu tudo isso na minha vida. Agora eu preciso olhar para o Evangelho da Graça, aprender e crer nessa verdade. É liberdade total, acabou o medo. Acabou, você se torna livre da religião evangélica. Eu agrido você falando assim, não? Você se torna livre. Não está tudo escrito aqui, por que não prega isso? Então nós já somos salvos. Pastor, mas o Apocalipse, a besta, os chifres, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse não nos interessa, porque nós já somos salvos. Vocês estão entendendo? Não estou preocupado com o dragão, com os chifres, eu já sou salvo. Uma pessoa salva é guardada para sempre por Deus, nunca vai ser perdida. O que Jesus Cristo disse? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então ninguém tem poder de nos tirar da mão de Deus. Isso é o evangelho indestrutível, poderoso, evangelho que é o poder de Deus. Isso é o evangelho. Então não estou preocupado com o tempo do fim, porque se vier tribulação, seja lá o que for, eu sou de Deus e Deus vai me tomar para si, acabou. Não estou com medo das coisas do fim. Não estou atormentado que, meu Deus, as pragas, meu Deus. Você vê um monte de crente que não conhece o Evangelho da Graça de Deus, está tudo atormentado com medo, porque não conhece o Evangelho da Graça de Deus, não sabe o que é ser salvo. Agora eu fiz alguma coisa para ser salvo? Eu fiz alguma obra? Foi o meu jejum que me salvou? Foi a campanha das 7 voltas de Jericó? Foi a campanha do impossível? Foi o segundo boi?
É o segundo boi que eu dei lá. O primeiro boi é o dízimo, o segundo é uma oferta do tamanho do dízimo. Exploro as pessoas. Foi isso que eu fiz para ser salvo. Até a fé que um dia eu tive em Cristo para ser salvo foi Ele, é um dom de Deus, Ele que me chamou e pôs ela dentro de mim. Não foi eu que produzi. Isso é indestrutível. Quem conhece isso tem alegria, tem conforto, é gostoso, né? É uma satisfação, é uma paz. Aí você fala isso para quem está na lei, ele olha para você, ele é de outro mundo, não é do nosso mundo, ele ainda está lá do outro lado. Porque às vezes a pessoa está 30 anos na igreja, não entende esse arroz com feijão, nunca aprendeu isso, está lá acreditando nas voltas de Jericó ainda. Então, como é que eu sou salvo? Eu não tive uma obra, não foi porque eu guardei a lei não tem condições de salvar, não foi porque eu dei uma oferta na igreja. Eu não tenho condições de produzir a salvação. Você já se conscientizou disso? Que você, em questão de salvação, é um zero à esquerda? Já entendeu isso? Que o teu jejum não vai resolver nada, não vai acrescentar nada, o teu preço, a campanha, tudo isso é besteira. Então, eu não consigo produzir algo para ser salvo, porque eu sou manchado pela carne, e as minhas obras religiosas é produzida por uma fonte manchada, uma fonte de água amarga, não pode jorrar água doce, porque é amarga. Nós somos fontes de águas amargas, por causa da nossa carne. Então eu proibi minha carne de comer aí 12 horas. Oh meu Deus, está poderoso. Deus vai me ouvir. É minha carne que ficou sem comer. Isso não move o coração de Deus. Vai ser bom ficar umas 12 horas sem comer. Toma bastante água, desintoxica um monte de coisa. Mas questão de salvação é lixo, não resolve nada. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Aí o orgulhoso vai falar, você está vendo? Fui eu que criei, né? Aí ele fala o quê? Isto não vem de vocês. Olha lá, vamos ler com calma. Porque, verso 8, pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós. Essa fé não vem de vocês, não foi vocês que produziram. É um dom de Deus. Então, Deus te chamou. Aquele dia que você creu em Cristo de verdade, Ele injetou esse dom para você crer em Cristo. Você foi um chamado, um escolhido por Deus, um predestinado antes da fundação do mundo. Então você vivia nas trevas um dia, não sei como você creu em Cristo, não sei se você nasceu numa igreja evangélica, não interessa como, o interessa é que aconteceu. Então quando você creu, descobriu, não, Jesus Cristo, eu creio de verdade. Essa fé que você teve não veio de você, é um dom de Deus. E agora Paulo acaba com a religião, não de obras, não do que você faz, não da disciplina, não de guardar a lei, não das obras do Velho Testamento, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a partir desse momento que você creu, que eu entendi o Evangelho da graça de Deus, nada mais tem custo. Deus não é um Deus de barganha me cobrando coisas. Meu relacionamento com Deus agora é baseado no que Cristo fez na cruz. E tudo da parte de Deus para o homem é dado como? Gratuitamente. Gratuitamente. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Então eu não estou na presença de Deus culpado, devendo alguma coisa, aprisionado, vendo um Deus me apontando o dedo, debaixo daquele jugo. Não, meu relacionamento com Deus é de alegria, não tem parede de separação entre eu e Deus. Os pecados foram pagos. Se você ouviu a pregação do domingo passado, eu falo isso lá. Os teus pecados foram pagos por toda a tua vida aqui na terra. A morte de Cristo na cruz, o pagamento da dívida que Cristo cumpriu é tão eterno, tão perfeito, que Ele pagou por toda a tua existência na terra. Está pago, a tua vida foi comprada. Vamos ver isso de novo, recapitular. Atos capítulo de número 20, vamos lá.
Para você ver como você é de Deus. É indestrutível isso. Então, Atos capítulo 20, vamos ler só o verso de número 28. Paulo está em Éfeso, ele vai para Jerusalém, ele vai ser preso lá. Ele está dando orientações aos bispos e presbíteros lá da igreja de Éfeso. E ele chega no verso 28, ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Não, será que está escrito isso aqui? Será que isso é verdade? Não, não pode ser. Vamos ler de novo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja. De quem é a igreja? De Deus. Nenhum homem é dono da igreja. Vamos abrir aqui um. Geralmente é assim, você vai na igreja, o avô foi o fundador da igreja, a igreja está na mão do filho, e o filho já está preparando o neto para ser dono da igreja. Eles têm igreja grande, e é uma família que manda na igreja. Você percebeu isso, não? Era do avô, passou para o filho, é uma igreja lá com seus 1000 membros, uma grande arrecadação. Então a igreja é monopolizada por uma família, né? Aí você vê lá, dificilmente o filho de alguém vai ter uma chance para cantar, mas o filho do pastor canta em todas, a filha do pastor manda em todo mundo, a família é dona da igreja, e eles manipulam as pessoas e pregam o que eles querem para manter aquele povo debaixo do domínio deles. Ninguém tem chance de entrar ali, por quê? Porque eles são donos da igreja. Você já viu isso? Do avô, do pai, já vai para o filho. Às vezes eles lá não têm nem condições de exercer o que estão exercendo. Tem outros na igreja que fazem melhores, mas porque é filho, eles é que mandam, para não quebrar o monopólio. Vocês estão entendendo? A igreja é de Deus, nenhum homem é dono da igreja. Nenhum homem é dono da igreja. A igreja é de Deus, foi comprada pelo sangue de Deus. Você é de Deus. Ai de mim se quiser manipular você, te enganar, como se vocês pertencessem a mim. Isso é uma coisa horrível. Mas, no entanto, você vê isso e vê isso de montão no meio da igreja. Pastoreai a igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós somos de Deus para sempre. Fomos comprados pelo sangue dele. Somos salvos pela graça. Tudo da parte de Deus. O nosso relacionamento com ele agora é baseado no que Cristo fez na cruz, e tudo da parte de Deus para nós nos é dado como? Gratuitamente. Salvos pela graça. Você entende isso lá dentro do teu coração? Então, pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. É bom ajudar a igreja? Claro que é bom. É bom dar uma oferta? Claro, faz parte. Como nós vamos sobreviver fisicamente se não tiver um recurso para pagar o aluguel? Mas nunca ser explorado, ser enganado. Você está entendendo isso? Porque a igreja é de Deus. Agora, o nosso relacionamento com Deus é baseado no que Cristo fez na cruz e nos foi dado como? Gratuitamente. Agora vamos voltar lá para Romanos 8, onde nós começamos. Romanos, capítulo 8, verso 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Tudo isso que nós temos falado, Paulo explicou nos capítulos anteriores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vem. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, vírgula. Porventura não nos dará de graça com o filho, gratuitamente, graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Tem algum custo as bênçãos de Deus? Não. Se paga para ter uma bênção de Deus? Não. Você compra Deus com oferta e dízimo? Não, porque tudo da parte de Deus para o homem nos foi dado junto com Cristo. De que forma? Gratuitamente. Isso é a graça de Deus. Você entende isso? Então,
toda essa prisão que a velha aliança traz, toda essa cobrança, esse peso, esse jugo, tudo isso foi removido por Cristo na cruz. Agora, eu preciso entender o Evangelho, estudar cada carta de Paulo, ter domínio sobre cada carta de Paulo detalhadamente, para mim crescer no conhecimento e na graça de Deus. E lembrando que Evangelho não é judaísmo, Evangelho não é Velho Testamento. O Evangelho começa quando Cristo morreu na cruz, derramou sangue e ressuscitou. Daí para frente, é que Deus vai começar a revelar aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje? Então fale assim, amém.